Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Nós cristãos damos total e absoluta credibilidade às Escrituras Sagradas. Nós sabemos que nas Escrituras nós temos a palavra de Deus, a vontade de Deus, a obra redentora de Jesus, tudo o que Jesus fez e tudo o que Jesus disse. Nós damos crédito aos profetas, damos crédito aos apóstolos e sabemos que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos protegendo contra todas as forças malévolas, nos protegendo de toda mentira, de toda heresia e de todo engano. Nós cremos nessas coisas e nós temos respaldo nas próprias Escrituras Sagradas, nas palavras de Jesus, nas palavras dos apóstolos. Isso é típico do homem cristão e da mulher cristã. Isso é típico das instituições cristãs. Por isso, nas instituições cristãs, nas nossas igrejas cristãs, é onde o homem ou a mulher podem encontrar a verdade de Deus e a verdade plena de Jesus para as suas vidas. Falar de Jesus, muita gente fala. Falar de Jesus, em muitos lugares você ouve falar de Jesus. Mas um Jesus sem ter algum grau de corrupção é muito difícil. Tem muita gente pregando um Jesus conveniente, um Jesus cúmplice, um Jesus humanizado, um Jesus que não liga para nada que o homem faça. É um Jesus que parece concordar com tudo, concordar com muitas práticas condenáveis, condenar um Jesus que parece não condenar isso, não condenar aquilo. Mas as Escrituras mostram a verdade. E muitos fogem das Escrituras ou tentam delas escarnecer, porque sabem que as Escrituras Sagradas, que nós cristãos temos como base de fé, como base doutrinária, são a verdade de Deus, são a verdade de Jesus para nós. E não existe nenhum outro livro, ou algo semelhante, ou algo equivalente, que possa conter o conteúdo de verdade como nós temos nas Escrituras Sagradas. Existem muitas seitas e muitas doutrinas que têm como principal objetivo escarnecer das Escrituras Sagradas e negar a sua credibilidade. O primeiro exemplo é esse. Em muitos lugares você vai ver pessoas falando em Jesus, porém trazendo descrédito às Escrituras Sagradas, dizendo que ela não é a palavra de Deus, que é a palavra de homens indoutos, que as Escrituras foram escritas não por Jesus, mas foram escritas por homens ignorantes, por pessoas que não conheciam a vontade de Deus, etc., etc., com todos os subterfúgios possíveis. Porém, Jesus desmente essas pessoas. Todas essas pessoas que dizem que as Escrituras não merecem crédito, Jesus desmente essas pessoas. Vamos citar apenas dois exemplos. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus afirma: errais não conhecendo as Escrituras e não conhecendo o poder de Deus. E no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: buscai as Escrituras Sagradas, perscutai as Escrituras Sagradas, pois são elas que testificam de mim. Buscais nelas a vida eterna, pois bem, são elas, as Escrituras Sagradas, que testificam de mim, o Filho de Deus. Então, duas recomendações do próprio Jesus.
dando total e absoluta credibilidade às Escrituras Sagradas e nenhuma restrição. Nunca Jesus fez restrição às Escrituras Sagradas. Pelo contrário, com mais tempo, em um exame minucioso, nós vamos ver como é que o Filho de Deus dá total e absoluta credibilidade às Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, existem seitas e também doutrinas que querem tirar a credibilidade dos profetas, mas nisso novamente tropeçam, nisso novamente fracassam, porque entra em cena novamente a verdade que está na boca, na palavra do Filho de Deus. O que Jesus diz quanto a isso? Deus capacitou os profetas e Jesus confirma isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, Jesus afirma: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, pelo contrário, eu vim cumprir. Ou seja, Jesus diz: eu vim cumprir a lei e cumprir as profecias. Aonde está o descrédito dos profetas se o Filho de Deus dá crédito a eles? Também Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, diz aos seus discípulos: são essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, esses que tentam lançar descrédito aos profetas, eles fracassam perante a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior defensor e é aquele que preserva a integridade das Escrituras Sagradas. Uma terceira tentativa fútil de muitas pessoas que são inimigas do Evangelho, que são inimigas da própria fé cristã, é tentar desacreditar os apóstolos. Novamente fracassam, porque as Escrituras desmentem a essas pessoas. Temos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 39, do 39 ao 43, um testemunho bonito do apóstolo Pedro. O que o apóstolo Pedro diz? Que ele e os demais apóstolos foram convivas de Jesus e foram eles os escolhidos para pregar o Evangelho de Jesus. Porque muitas pessoas que condenam os apóstolos se esquecem que o Espírito Santo de Deus capacitou os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus, que cumpriu a sua missão sob o poder do Espírito Santo de Deus. Então, essas pessoas que tentam lançar descrédito contra os profetas e contra os apóstolos, têm em Jesus a pedra de tropeço e tem na letra, na palavra revelada, outro motivo de constrangimento. O que diz Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 39? Ele falando dele e dos demais apóstolos. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, ele, Jesus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, não manifesto a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós quem? Nós apóstolos, a nós que comemos e bebemos com ele Jesus,
depois que ele ressurgiu dentre os mortos, depois que ele se fez ressurreto. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e juiz dos mortos. Temos aqui o testemunho de Pedro, falando em seu nome e em nome dos demais apóstolos, que Jesus Cristo especificamente os comissionou para a pregação do Evangelho. Então, quem diz que os apóstolos não têm a mesma credibilidade de Jesus, estão utilizando de uma fútil e pueril evasiva para tentar, no caso, agredir a verdade do Evangelho. E mais uma vez tropeçam nessa tentativa. E no versículo 43, o que Pedro diz? Dele todos os profetas dão testemunho. Aqui a credibilidade também aos profetas. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Se não há mais pecado a ser pago, penas futuras não passa de uma grande fantasia. Muito bem. Nós temos também, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a palavra do evangelista Lucas, dando credibilidade aos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. O que diz o evangelista Lucas? Escrevi primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e começou a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aos apóstolos que escolhera e comissionados pelo Espírito Santo. Você vai acreditar numa pessoa de uma certa doutrina que diz que os apóstolos não tinham credibilidade? Tem sim, eu estou mostrando a você. O que muita gente teme é o que dizem os apóstolos, porque os apóstolos falam no sangue remidor de Jesus, os apóstolos falam na redenção que somente Jesus pode trazer, como está em Efésios capítulo 1, versículo 7, na cruz de redenção, na reconciliação com Deus. Os apóstolos falam muitas coisas, eles esmiuçam a doutrina de Jesus Cristo. Por isso, muita gente deseja desacreditar os apóstolos, porque não tem envergadura espiritual para enfrentar a verdade. Não tem respaldo, não tem costas quentes, não tem o Espírito Santo e não tem respeito pelas revelações de Deus. Por isso tentam futilmente desacreditar os apóstolos. Uma outra passagem que dá também credibilidade aos apóstolos está no caso referente ao apóstolo Paulo, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15, 16 e 17. Um dos textos que eu mais gosto para desmentir esses que tentam lançar descrédito contra os apóstolos. O texto fala especificamente de Jesus escolhendo e capacitando o apóstolo Paulo como seu fiel representante perante o povo judeu, perante os gentios e perante todos os reis. O que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15? Diz Jesus àquele homem chamado Ananias: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo de Deus, para que caiam as escamas dos teus olhos, que caia a tua cegueira espiritual e passes a ver toda a verdade revelada por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Você vai acreditar em alguma pessoa que diz que os apóstolos não tinham credibilidade? Pois eles têm sim. É Jesus aqui dando credibilidade aos apóstolos. Como eu disse e vou repetir, se muitas pessoas e doutrinas têm medo das cartas e das epístolas, procure perguntar a eles por que eles têm tanto medo. É porque as cartas e epístolas dos apóstolos, como Pedro, João e Paulo, falam de coisas cristãs, coisas verdadeiras, e não alimentam certas fantasias criadas pelos homens. Para nós terminarmos, vamos dar um quarto exemplo: o descrédito ao Espírito Santo de Deus. Uma das coisas mais absurdas e pecaminosas que homens podem cometer. No Evangelho de João, capítulo 14, o próprio Jesus fala do Espírito Santo e fala que o Espírito Santo, ou Consolador, ou Paráclito, não é um sistema doutrinário, mas é um Espírito vindo das regiões celestiais. E nós sabemos que o Espírito Santo já pairava sobre a terra quando ela ainda era disforme, quando ela ainda não tinha vida. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, ele vai dizer: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E esse Espírito Santo é, no caso, eterno com Deus Pai e eterno com Deus Filho. E no versículo 17, Jesus fala uma coisa que é extremamente importante. O Espírito Santo já capacitava. Não é uma promessa para 1 ou 2 séculos atrás, não. É uma realidade antes mesmo do nascimento de Jesus. Porque, afinal de contas, foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de uma virgem, capacitou Jesus em sua vida missionária e também ressuscitou Jesus dentre os mortos. O que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Deus havia determinado que muitas pessoas não deveriam ainda receber as verdades do Evangelho e assim não receberiam por ora o Espírito Santo. Porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. A quem Jesus está se dirigindo? Aos apóstolos, aos seus discípulos. Porque ele habita convosco e estará em vós. Confira o versículo 17 do capítulo 14 e você vai ver que o Espírito Santo de Deus já capacitava os apóstolos, os discípulos de Jesus, há 2000 anos atrás. Mas sabemos nós que ele é muito anterior à vinda de Jesus, ao Verbo encarnado. Então, nós vemos assim que estão desmentidas o descrédito às Escrituras Sagradas, o descrédito aos profetas, o descrédito aos apóstolos e o descrédito ao Espírito Santo de Deus. Todas essas 4 tentativas fúteis
e pueris são, na palavra de Jesus e na palavra dos apóstolos, simplesmente desmentidas. É muito constrangedor muitas pessoas renunciarem à verdade do Evangelho e viverem em doutrina particular, doutrina íntima, só por uma questão de vaidade e negação da vontade de Deus. Vivamos nós cristãos dentro da verdade do Evangelho, porque o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dos profetas e dos apóstolos é o Evangelho da verdade, na sua contextualidade, na sua integridade. Não vamos acreditar nesses que andam lançando descrédito às Escrituras Sagradas e aos homens que foram devidamente capacitados por Deus Pai, pelo Espírito Santo e pelo próprio Filho de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.